Você já viu um soldado dormir durante a guerra? Quais seriam seus pensamentos se você ouvisse que um soldado tinha adormecido durante a batalha? Um soldado só dorme durante a batalha quando ele já venceu ou admitiu a derrota e não valoriza sua vida. Nenhum soldado sério dorme em seu posto. É a mesma coisa para todo crente. Você está em guerra. Você está em um campo de batalha onde a luz está constantemente tentando superar as trevas. As mentiras estão tentando derrotar a verdade. E aquilo que é falso está tentando substituir o original. Este não é o momento de estar dormindo. Você não pode se dar ao luxo de ser imprudente em seu posto. Você não pode se dar ao luxo de ser impotente. Dormir em seu posto significa muitas coisas para o fiel, mas o cerne disso é a impotência. Um homem dormindo está inconsciente. Ele não tem poder. Ele não pode lutar apesar de estar em guerra. Ele é incapaz de ver o que está acontecendo ao seu redor. Dormir aqui não significa estar dormindo fisicamente. Significa estar espiritualmente adormecido. Dormir na guerra é arriscado e perigoso, e geralmente está associado à falta de oração. O sono está associado à noite e, portanto, à escuridão. Como vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. O apóstolo Paulo identifica o espírito de torpor como uma espécie de embriaguez, que significa uma espécie de estupor ou inconsciência do que está acontecendo ao seu redor. Você já ouviu a referência feita quando alguém está em sono profundo? Eles estão realmente fora de si. Em outras palavras, eles não têm ideia do que está acontecendo. Por quê? Bem, porque estão dormindo. Quais são algumas das características de um crente adormecido? 1. Falta de oração. O primeiro sinal de um crente adormecido é a falta de oração. A oração é o bastão de qualquer cristão. Nenhum rei pode ser ordenado sem seu bastão. Sem o bastão real, ele não pode fazer comandos porque o bastão respalda a ordenação e autoridade de um rei. Além disso, para um filho de Deus, a oração é como um bastão necessário para qualquer cristão avançar. Qualquer cristão sem o bastão da oração está em perigo. A falta de oração é uma grande ameaça à sua vida cristã e seu relacionamento com Deus. Por exemplo, você tem um telefone para comunicação. Sem seu telefone, seu movimento não está completo. Algumas pessoas não têm um escritório, mas o telefone pode servir como um escritório. Um telefone é poderoso porque dá informações para se mover. Informação é poder, e pode te derrubar ou te levar para cima. Assim como um cristão sem seu bastão de oração, você não pode se comunicar com Deus. Mas com a oração, seu movimento com Deus está garantido. A oração é o bastão de um cristão. A falta de oração é uma grande ameaça a um cristão. A falta de oração te afasta de Deus. Se você não ora, te afasta cada vez mais de Deus. A falta de oração traz pensamentos maus ao seu coração e permite que um espírito rebelde se infiltre em sua vida e destino. A causa de muitos problemas na vida dos crentes é porque eles não oram. Jesus sabia que há um perigo na falta de oração. Ele nunca permitiu que o espírito da falta de oração o dominasse. Ele continuou orando e nunca parou. Nunca chegue ao ponto de parar de orar. O diabo percebe o quão importante é a oração para você. A cura para um crente adormecido é a oração. 2. Falta de fé. Outro sinal de estar adormecido para um crente é que ele perde sua fé e convicção naquelas coisas que ele uma vez amou. Ele começa a duvidar da mesma verdade que uma vez ensinou porque está gradualmente perdendo o controle sobre a palavra de Deus. Ele está perdendo o contato com as realidades que uma vez viu e leu. Uma vez que você vê alguém que começa a desprezar as coisas que costumava amar, ele começa a duvidar do poder de Deus para curar, o poder de Deus para libertar, o fato de que Deus está interessado até nas coisas mais mundanas. É o truque do diabo, e pode ser muito sutil, quase irreconhecível. Os fiéis precisam estar atentos a este sinal. Você está aumentando na fé ou diminuindo na fé? 3. Desprezo pelo sagrado. Você começa a desprezar coisas espirituais, coisas como o serviço na casa de Deus, a dedicação e comprometimento que uma vez deu a servir a Deus.
Você pode até justificar isso e chamá-lo de crescimento. Você que uma vez criticou aqueles que chegavam tarde à igreja, aqueles que conversavam na igreja enquanto a palavra de Deus era ensinada, de repente você é aquele que entra no culto tarde. Você que uma vez se animou a cada oportunidade de servir a Deus, agora começa a dar desculpas por estar ausente. Você costumava ter certos dias em que jejuava. De repente, isso se tornou coisa do passado. Você agora lembra que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Seus amigos que você uma vez amava confraternizar como agora estão sendo evitados como a praga. Você precisa observar seu coração. 4. A iniquidade abunda e o amor esfria. O cristão que peca voluntariamente, que desfruta do pecado e que arranja desculpas para pecar habitualmente está espiritualmente adormecido. Ele começa a andar em raiva, luxúria, cobiça, orgulho e outros desejos da carne. Um dos principais objetivos dos cristãos é andar no fruto do Espírito e extinguir os frutos da carne, mas o crente adormecido faz exatamente o oposto. O crente impenitente não pode ser eficazmente uma testemunha para o Senhor e certamente ficará para trás na corrida cristã. O apóstolo Paulo disse: disciplino o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Portanto, é importante que não permitamos que o pecado reine em nossos corpos mortais, que devemos obedecer às suas concupiscências, para não nos tornarmos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. Queridos fiéis, não está tudo bem deixar práticas pecaminosas terem domínio sobre vocês. É hora de despertar para uma vida justa. Vamos lançar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos assedia. E vamos correr com paciência a corrida que está diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Filho de Deus, se você está experimentando qualquer um dos itens acima mencionados, você está dormindo espiritualmente e precisa acordar. O diabo está atrás de você. Veja bem, o diabo não precisa usar uma vestimenta vermelha com 2 chifres saindo de sua cabeça antes de atacá-lo. Ele o ataca nos lugares onde você menos espera. Dormir espiritualmente pode ser comparado a um coma. Quando um médico lida com um paciente em coma, uma das primeiras coisas que ele faz é fazer uma rápida avaliação da profundidade do coma do paciente. Agora, em terminologia médica, existem 4 níveis de coma. No coma 1, o paciente está sonolento, mas ele ainda pode falar e responder a estímulos externos. No coma 2, o paciente está dormindo, mas ele ainda pode abrir os olhos, e quando alguém fala com ele ou a toca, ele pode responder. No coma 3, o paciente não responderá a som ou toque, mas apenas a estímulos dolorosos, como pressionar um de seus nervos contra um osso. O tipo mais profundo de coma é o coma 4, onde nada pode acordar o paciente da inconsciência. Quanto mais profundo o nível de coma, pior é sua condição. Existem também diferentes níveis de coma espiritual. Alguns cristãos confessos podem ter entrado tão profundamente em coma espiritual que praticamente se afastaram completamente do Senhor e não acreditam mais em Cristo de jeito nenhum. Eles abandonaram completamente a fé, e isso mostra que eles nunca foram salvos desde o início. A Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são verdadeiramente seus, quem é verdadeiramente salvo e quem não é salvo. Aqueles que são salvos nunca podem realmente se desviar da fé, mas eles eventualmente despertarão de seu coma espiritual e voltarão para Deus. Você se lembra da parábola das 10 virgens que Jesus conta, onde 2 grupos de virgens são despertados? Um acontece de ser sábio, e não apenas tem a palavra de Deus, mas também tem revelação sobre essa palavra. O outro grupo tem a mesma lâmpada, ou a mesma palavra, mas não tem ideia de como usá-la, pois não tem óleo. O crente adormecido ainda é um crente, mas ele entregou seu poder ao diabo. Ele não tem óleo, nenhuma capacidade de sustentar o fogo que recebeu no momento da salvação. O óleo do Espírito Santo é destinado a ajudar o fogo a queimar mais intensamente. Mas o crente adormecido trocou seu óleo por imprudência e insensibilidade. Este é um chamado para se levantar, um chamado para ser sensível. O diabo, seu adversário, é como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Escolha não ser sua presa. Escolha não cair em sua armadilha,
Acorde. Levante-se agora e se liberte do sono. Dê-se agressivamente à oração. Reavive sua paixão. Desperte você que dorme e Deus lhe dará luz. Amém.